início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Meu Alvo. É muito importante assim saber que o alvo tem que ser espiritual e que o livro Na Luz da Verdade foi trazido para auxiliar os seres humanos. Jesus já falava que viria um outro que não ele. E quando ele explicava, os discípulos pensavam assim que ele estava falando dele mesmo. Essa dúvida continua até hoje, porque em Mateus a gente vê lá que ele faz uma confusão com a anunciação do anjo e a anunciação de Isaías. Isaías anuncia a vinda do Filho do Homem e o anjo anuncia a vinda do Filho de Deus. Passou despercebido por Mateus, então existe essa confusão. Então quando Jesus fala que viria um outro que não ele está falando da vinda do Filho do Homem, que é mais uma oportunidade para os espíritos humanos terem o conhecimento da criação de uma forma assim, possibilitando que nós tivéssemos um entendimento correto dos ensinos. O alvo é espiritual. E é muito bom a pessoa lembrar assim que quando a pessoa estuda direito o livro Na Luz da Verdade, ela também não tem vontade de criar uma nova religião, uma nova seita, uma nova comunidade. Ela está sempre referindo a pessoa, como ela faz para voltar para a pátria do Espírito. Então a montanha da salvação está sempre relacionado assim. A salvação de uma pessoa, ela tem que subir, ela tem que elevar-se. A pátria do Espírito, então quando uma pessoa faz uma referência a uma coisa grandiosa na criação, ela eleva os olhos, ela aponta para cima. Esse ato já tem dentro de nós que é um procedimento que a pessoa tem que subir. Quando estuda direito o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, a pessoa também vai vendo que para a política ela teria que ter um outro entendimento. E o livro Na Luz da Verdade não possibilita esse entendimento. É diferente os entendimentos para as coisas da matéria grosseira e para as coisas do espírito. Nós temos que lembrarmos assim, o que move o ser humano é o espírito. O que faz a pessoa ficar distante da saúde é o distante dos ensinos. Porque quando a pessoa aproxima dos ensinos, ela então vai vendo como ela é, o jeito que ela está comportando, o jeito que ela está aceitando, e ela vai observando o jeito também que ela alimenta, o jeito que ela se veste, o jeito que ela apresenta-se. Então nós temos que enquadrarmos nos ensinos e ver aquilo que nós precisamos para nós. O que uma pessoa precisa para ela? É ela ter a consideração, ela ser um espelho, ficar em paz com ela. A moradia da pessoa tem que ser um local que ela sinta bem, que ela tenha paz. E se observarmos, nós vamos vendo assim, da necessidade que nós temos da nossa moradia, da vontade de voltar para a nossa moradia, do jeito que nós nos encontramos. Então, a nossa moradia tem que ser um retiro de paz, uma coisa agradável. E de conhecimento de muitos, a criança pequena, no seu período de formação, ela está acostumada com a moradia dela, o jeito dos seus brinquedos, o jeito da sua cama, o jeito dos móveis da moradia. Os adultos saem daquela moradia e vão para uma outra localidade, no período de férias, no período que acharam assim que podiam fazer aquela viagem. Naquela localidade a criança adoece. Quando eles voltam, porque a criança deu muito trabalho, adoeceu, a criança fica sadia novamente. Então a referência que aquela criança tem é do que ela conhece. Mudou o ambiente, desestruturou aquela criança. Nós também somos assim. Então nós precisamos de ter uma âncora. E essa âncora é estudando o livro Na Luz da Verdade e ter um local de paz para nós fazermos
aquilo que nós precisamos, possibilitar o nosso espírito manifestar, porque o nosso espírito ele não está preso à norma do tempo e do espaço. Então a manifestação do espírito entra naquela condição de ver antes aquilo que precisa de ser visto. E nós temos uma importância. Nós vemos assim que no nosso relacionamento, seja em qualquer lugar, no supermercado, na feira, com conhecidos, no ambiente de trabalho, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vimos, independente de nós, aquilo volta para nós. O que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, depois lembramos aquilo que nós assistimos. Então, se nós lembramos de tudo aquilo que nós vivenciamos, então nós temos que lembrarmos que as pessoas também nos viram. Seremos lembrados por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós apresentamos e do jeito que nós somos. Temos que ter esta lembrança também de ser lembrado de uma maneira boa. Se nós desenvolvemos uma maneira de nosso ambiente tornar-se um ambiente de paz, tornar-se esta condição de irradiar aquilo que possibilita ao outro equilibrar-se. Então nós temos que saber que essa importância é que nós precisamos de propagar como nós somos, de como nós vivemos, de como somos vistos. Meu alvo tem que ser espiritual. E a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que ser muito firme com ela mesma. E é muito importante cada um lembrar assim que as pessoas só nos veem se nós estivermos irradiando algo agradável. Do jeito que nós somos, esse jeito a pessoa tem que ter vontade de levar para a moradia dela, para os seus, consequentemente melhorar o seu ambiente de trabalho e melhorar o estado. Nós temos essa responsabilidade. Estudar o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, é para essa finalidade. É para a pessoa ter a capacidade dentro dela de voltar para a pátria do Espírito, de voltar para a montanha de salvação. E a única possibilidade que existe é essa. Nós temos uma força que nos impulsiona. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando, independente da época da vida da pessoa. A força o impulsiona. Evidentemente que a gente está falando sempre daquelas pessoas que têm costumes bons. Porque quando tem costumes que prejudicam a saúde, então naturalmente a pessoa entrou num estado de sono, para de perceber a força que nos impulsiona. A gente vai observando assim a época da vida da pessoa, então a coragem de trabalhar, a pressa que a pessoa caminha pela rua, a vontade de chegar no seu ambiente de trabalho, a execução daquelas funções que a pessoa tem a responsabilidade. Essa força, ela existe. E existe para a criancinha também, assim que ela chega nessa terra, e mesmo ela ainda assim encontrando na barriga da mãe, a mãe já vai falando que precisa de fazer assim, precisa de outras maneiras, porque essa maneira acontece que a criança não gosta, que a criança não sente bem. Então essas são as referências que nós temos. A força vem com a criança. E nós éramos aquela criança anteriormente, então a força continua conosco, continua hoje também, e a pessoa tem que observar esta força e canalizar esta energia, de maneiras que fica bom para a vida dela, porque quando não canaliza, é a mesma coisa de um riacho. O riacho tem aquele veio, aquele caminho, e vai passando. Quando há uma interferência naquele caminho, desvirtua aquele riacho. Então ele começa a ir por outros caminhos. Os outros caminhos ainda não estão preparados. A terra ainda está suja nos outros caminhos, tem muita folhagem e não se encontra limpo. A força que nos movimenta assemelha aquele riacho. Não usamos direito aquela força, então aquela energia vai para um órgão, vai para uma víscera. E quando aquela energia acentua, então a pessoa tende a largar o corpo de matéria grosseira. A energia erradamente dirigida para o coração,
para a bexiga, para os rins, para o fígado. Aquele órgão, aquela víscera, ela estava preparada para receber um tanto de energia. Desvirtuou, não usou a energia para voltar para a montanha, para a pátria do espírito, vai para aquele órgão, vai para aquela víscera. Então a pessoa tende a perecer, porque a energia a mais aquele órgão não suporta. E a gente vai observando assim de muitas maneiras que tem essa desvirtuação. Toda época nós temos que nos tornarmos muito cuidadosos e nós temos que fazer esse trabalho conosco de alinharmos. E o alinhar, a pessoa tem que lembrar que ela tem que mudar a norma do tempo e do espaço. Ela tem que lembrar assim, o garoto que recebeu os parabéns muito bem, nota 10, pela matéria que ele realizou, pela apresentação do trabalho que ele fez, ele está recebendo uma felicitação, uma complementação por que foi feito. Para ele continuar recebendo, ele tem que continuar fazendo. Porque a conclusão daquelas notas boas foi do que foi feito. Então nós não podemos esquecer que nós hoje, como amadurecidos, temos instantes de lucidez porque nós dedicamos o tempo para conhecer os ensinos. Então hoje nos apresenta esta condição. Mas a lucidez, os instantes, assemelha-se a um flash. Para aquela foto, para aquele instante, aquele flash serviu. No dia seguinte, ela tem que continuar tendo flashes de lucidez, de sabedoria. E para essa condição, ela tem que continuar evoluindo. A evolução não tem limite. Fica bem claro assim, aquele profissional, ele executou uma função e ele foi remunerado por aquela função que ele executou. Mas aquela remuneração dá para ele sobreviver aquele dia, aquela semana. Então ele tem que continuar executando as funções para ele continuar tendo a remuneração, para ele continuar sobrevivendo. Agora, para a nossa vida interna, temos que nos tornarmos responsáveis de saber assim que o anseio do nosso espírito é muito maior. E nós vemos assim, porque todos nós temos no sangue o sangue daquele que migra, do imigrante, ou o próprio veio de uma outra região. Então o que acontece? Tem um impulso de ir, de vir, de fazer. Essa condição não podemos parar. Temos que continuar sendo. Evidentemente que a pessoa tem que lembrar que existe a idade. Mas para a vida interna, para o conhecimento dos ensinos, não tem limitação. Amplia o saber. Meu alvo. É muito importante cada um lembrar assim. Para as coisas materiais, é fácil a pessoa ir resolvendo a vida dela, se ela tem boa vontade, independente da profissão dela. Mas o alvo tem que ser espiritual. E que nós temos a responsabilidade de sermos um reflexo, porque quando o semelhante aproxima de nós, ele está querendo uma informação, uma instrução para o seu espírito. Como ele caminha com o seu espírito. Para as coisas de matéria grosseira, fica bem fácil assim, todos nós sabemos. E independente da idade, porque a gente vê assim as crianças pequenas apresentando boa vontade. Muitas vezes, na sequência dos anos, ela perde aquilo que ela trouxe, aquela boa vontade, aquela coisa boa de querer ajudar. E como o aprendiz demora mais tempo, então o adulto também não faz esta observação de que ele se encontra numa condição que ele executa mais rapidamente, mas que ele teria que dar oportunidade para aquele aprendiz, para que ele ficasse tão qualificado como ele ficou. Então o tempo de execução de um aprendiz é diferente do tempo de execução de um veterano. Mas tínhamos que nos tornarmos bons, possibilitando que aquele aprendiz desenvolvesse. É muito importante a pessoa lembrar assim, que o alvo tem que ser espiritual e que para as coisas de matéria grosseira é fácil de resolver se a pessoa tem boa vontade e se ela se encontra com lucidez. Nós sabemos assim, se não tem o conhecimento, não tem boa vontade. No caso de uma criança, fica bem fácil de observar.
Ela pode ter boa vontade, mas um instrumento cortante na idade em que ela se encontra não pode. Então não adianta ter a boa vontade se não tem a qualificação para o manuseio daquele instrumento. Na vida nossa de matéria grosseira é assim, mas na vida espiritual temos que nos tornarmos qualificados, conhecendo direito os ensinos e o que nos possibilita a voltarmos para a pátria do Espírito é conhecer direito os ensinos. No caso de assinar um documento, nenhuma pessoa assina um documento que ela não conhece aquilo que está sendo escrito. E se é bem profundo aquele documento, ela pede uma pessoa para ler para ela aquilo que está sendo pedido a ela para que ela assine. Nós temos que ter esta condição assim, de saber que a vida interna, a vida espiritual é assim, palpável, com coerência. Não é mais ou menos, porque quando entra o mais ou menos, entrou o entorpecer. E é bom cada um lembrar assim que se a pessoa conhece direito os ensinos, então ela é cuidadosa na sua vida. Sendo cuidadoso, a pessoa não tem nada o que pedir quando ela faz uma oração. Porque nas possibilidades dela, ela já vem recebendo a mais daquilo que ela precisa. O alvo de uma pessoa tem que ser com o conhecimento dos ensinos, para voltar para a montanha da salvação. E esta montanha é uma condição física, porque todos nós sabemos assim que quando uma pessoa descuida na sua vida, na sua maneira de ser, nas suas expressões, fala-se que ela abaixou o nível, ela desceu. Para voltarmos para a montanha é uma elevação. Então tudo que é inferior, a pessoa tem que desprender. Evidentemente que não é desfazer dos seus bens de matéria grosseira, porque ela tem o corpo de matéria grosseira e ela precisa dos bens de matéria grosseira. O desprender é como está compreendendo a vida, como ela tem que desenvolver uma maneira de ser um reflexo. Se ela quer voltar para a pátria do Espírito, para a montanha da salvação, ela tem que ser um reflexo dos ensinos. Só tem possibilidade de uma pessoa voltar para a pátria do Espírito se ela comporta direito, se ela vive de acordo com os ensinos e como ela é vista, como ela se encontra apresentando-se, como ela se encontra com o conhecimento dos alimentos, como ela se encontra alimentando-se. Então nós temos que nos tornarmos assim, uma condição superior em tudo, de sermos, como somos vistos, como nós temos as referências dos ensinos. Só tem importância para uma pessoa quando ela conhece os ensinos. A cura da saúde física de uma pessoa é quando ela tem uma transformação dentro dela, ela tem que ter uma compreensão. E essa compreensão tem que ser uma compreensão correta. O jeito que ela encontra-se no período de folga, o jeito que ela encontra trabalhando. Então não justifica nada se faltou a saúde, se faltou a consideração. Nada que está sendo feito tem valor. O livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, é para essa finalidade. São os auxílios que o Filho de Deus, quando esteve aqui na Terra, disse que os espíritos humanos teriam novamente um auxílio. E esse auxílio veio. Então o Filho do Homem veio e trouxe o livro Na Luz da Verdade, que é a mensagem do grau, possibilitando assim que os espíritos humanos viessem a ter o conhecimento da criação e que soubessem como precisam serem para voltarem para a pátria do Espírito. Então tem essa relação bem importante assim, de como precisa de sermos, não é mais ou menos, porque aquele profissional ele tem que conhecer o seu trabalho para ele ter a remuneração que possibilita a ele sobreviver. Para nós termos a saúde, para nós termos a paz, para o nosso ambiente de moradia ser um ambiente de paz, é o mesmo procedimento. Temos que ter esse cuidado
de compreender direito e esta condição muito importante de nos alinharmos. Então a pessoa tem que alinhar-se. E o alinhar é em tudo. No conhecimento dos ensinos, se faltou um conhecimento, não tem possibilidade da pessoa voltar para a pátria do Espírito, voltar para a montanha da salvação. E quando estuda, não é criar uma nova religião, não é criar uma nova seita, não é criar uma nova maneira de vida, é modificando-se, compreendendo melhor, de maneiras que a pessoa sinta saúde dentro dela, torna-se agradável de ser vista. Isso dá à pessoa a paz. O ambiente da moradia da pessoa tem que ser um retiro de paz. E é bem importante assim, não é saindo da sociedade que a pessoa vai ter paz. Os contrastes que nos apresentam diariamente é que vai nos possibilitando ter esse equilíbrio. O alvo tem que ser espiritual. E a pessoa é que tem que ir definindo. Ela é que tem que ir definindo, que não está relacionado à companheira, ou companheiro, ou aos filhos, ou ao trabalho. A pessoa tem que ir definindo aquilo que vai dar a ela a saúde, que vai dar a ela a possibilidade dela tornar-se sadia, dela viver de acordo com os ensinos, ela mesma ficar segura com aquilo que dê a ela aquela condição muito importante. E que não está relacionado a mudar de localidade. Muitos acham assim que é mudando de localidade ou mudando de trabalho. Sempre explico assim que a pessoa tem que conviver bem naquilo que ela tem. Nós é que temos que ter a transformação. E fica bem fácil assim da gente ir observando as crianças. Quando os pais apresentam assim uma rigidez naquele dia, pelo que está acontecendo com eles, né, as dificuldades que a vida apresenta para eles, no caso, quando é maduros, né, então a vida vai apresentando, então nós recebemos o reflexo dessas mudanças. E tem a transformação na moradia. Naqueles dias, as crianças comportam-se muito bem, sem precisar de dar nenhuma determinação, já sabiam das responsabilidades, procuram executar aquelas responsabilidades. Então nós irradiamos aquilo que nós somos. Então irradiar coisas boas, irradiar coerência, bom senso, maneira de ser, maneira que a pessoa possa olhar para nós e copiar a nossa maneira de ser. Essa é uma referência assim muito importante, de nos tornarmos qualificados de maneiras que nós venhamos a ser um reflexo na vida dos outros. O retiro de paz tem que ser na moradia da pessoa. E ela tem que lembrar assim, que esse retiro de paz sempre existiu, que é aquela condição muito importante que existe, de uma maneira que existe para uma recomposição orgânica, que possibilita continuar tendo o trabalho, de continuar tendo a condição de fazer aquela manutenção daquele lar, independente de quantos filhos a pessoa tem ou de como ela mora só, não tem importância. Mas dentro dela ela tem que ter esta capacidade de fazer da sua moradia um ambiente que possibilita a ela um equilíbrio. Meu alvo é espiritual. Quando estuda a mensagem do grau, a pessoa não tem necessidade de querer fazer uma nova religião, criar uma seita. Ela tem que ver que é de dentro dela. Essa transformação tem que ser de dentro. E essa transformação tem que ser física, não é mais ou menos, porque ela precisa de irradiar. Então a pessoa tem que lembrar assim que essas irradiações sempre existiram, porque é comum ouvir de uma ou de outra pessoa que fala assim, me sinto bem perto daquela pessoa. E também já ouvimos outras pessoas falarem que não sente bem perto daquelas pessoas. Essas qualificações a gente vê assim que os animais têm, normalmente não se enganam. Eles apresentam aquela dureza quando precisa. E eles apresentam também, no caso os animais domésticos, né, aquele carinho quando é possível também.
nós temos que lembrarmos que somos mais qualificados do que os animais e que nós temos a responsabilidade de irradiar. Para o nosso semelhante é sempre na condição de irradiar coisas boas. Para aqueles que nos veem, para aqueles que relacionam conosco, essa irradiação ser de uma maneira assim que a pessoa leva para ela e ela passa a usar na sua moradia. Ela passa a ter saudade, porque nós sempre temos uma saudade de um tipo de alimento. Depois a gente come aquele alimento, a gente vê assim que não era bem aquele tipo de alimento que a gente queria, que a gente estava com vontade, que a gente tinha saudade daquele alimento, saudade daquela localidade que vivíamos quando éramos crianças, saudade daquele passeio. Então, quando novamente realiza aquele passeio ou quando vai naquela localidade de quando éramos crianças, a gente vê que não é aquela saudade, que aquilo dentro de nós não foi resolvido. Nós temos ainda uma saudade, mas a saudade é uma manifestação do Espírito, do retorno para a montanha, para a pátria do Espírito. Então a saudade é sempre assim, nesta condição, para voltarmos para a pátria do Espírito. Essa é a saudade. E quando a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, a mensagem do grau, ela vai confirmando assim, que aproximam dela. Então, para um relato ou para outro relato, para uma opinião, para uma orientação, e que temos que ter muito cuidado, porque não é para a vida de matéria grosseira que aquela pessoa cercou-se de nós, é para o espírito dela, como ela faz para que possibilita que o seu espírito volta para a pátria do Espírito. Essa é a referência que nós temos que lembrarmos. Não é falando da minha vida, das minhas conquistas, de como eu me encontro, do esforço que eu faço. Não interessa para as pessoas isto. Interessa como eu me encontro seguro diante dos ensinos. Então a gente vai observando assim que quando falta segurança no conhecimento dos ensinos, a vida da pessoa fica mais tumultuada. Então ela fica sem perspectiva, ela fica sem saber aquilo que precisa de saber, porque ela desligou-se das responsabilidades que ela tinha. Então todo um cuidado que nós temos que ter é conosco mesmo, de lembrar assim que a única saudade que o espírito humano tem é saudade da pátria do Espírito, saudade da montanha da salvação. E o jeito que a pessoa está caminhando no seu dia a dia, se está dando a ela essa segurança que ela precisa. E é muito importante assim, porque uma segurança não é com as coisas da matéria grosseira. Uma segurança é de como a pessoa conhece os ensinos, porque nas referências dos ensinos fala assim que a pessoa bateu na porta e a porta abriu. Se bateu na porta que ela conhece. Então conhecer os ensinos tem essa referência, porque se a pessoa precisa, ela vai bater na porta que vai ser aberta. Se ela não conhece os ensinos, ela então vai bater na porta de um familiar, de um conhecido. E a gente vai observando assim que normalmente as pessoas procuram uma que tem uma qualificação a menos do que a dela, para ela se orientar. A vida da pessoa vai ficando tumultuada quando ela vai distanciando da luz. Não podemos descuidar, não podemos ficar achando assim que amanhã terá tempo. Então a pessoa tem que manter-se atualizada todos os dias, para que dentro dela venha a encontrar-se naquela condição de substancioso, o jeito que ela faz. Então toda época a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e ela tem que saber o caminho que ela precisa de trilhar para ela voltar para a montanha da salvação.